e todos merecem igual respeito e consideração. Foi uma honra ter tido a sua participação aqui. Eu gostaria de ouvir agora e passar a palavra para o representante da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é o embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, o laureado embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, com comendas nacionais e internacionais, e que foi o chefe de missão do Brasil na Santa Sé por ocasião da celebração do acordo que é objeto de discussão na presente audiência pública. Um prazer ter o senhor aqui. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, ministro Barroso. É um privilégio, uma grande honra. Eu compareço a essa audiência pública do Supremo Tribunal Federal por indicação do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e em minha qualidade, como o senhor já referiu, de ex-embaixador do Brasil junto à Santa Sé entre 2009 e 2011. Um Estado laico, no pleno exercício das suas potestas, pode perfeitamente, acredito eu, sem qualquer prejuízo à sua laicidade, concluir convênios, ajustes ou, no caso da Igreja Católica, acordos internacionais sobre matérias que digam respeito ao exercício de cultos em sua jurisdição estatal. Foi este o caso que se configurou em 13 de novembro de 2008, quando da conclusão do Acordo Brasil-Santa Sé sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. O objetivo principal do acordo, tal como compartilhado por ambas as partes contratantes, foi o de consolidar num único e abrangente instrumento o Estatuto Jurídico da Igreja no Brasil, definindo-se as condições institucionais para o desenvolvimento de sua missão apostólica e pastoral. Ficaram fielmente mantidos no texto os princípios da separação entre a Igreja e o Estado e da liberdade religiosa, incorporados ao longo da nossa história ao arcabouço jurídico brasileiro, em benefício do bom relacionamento entre o Estado e a Igreja Católica, assim como com instituições religiosas de outra denominação. O acordo, negociado e assinado no período anterior à minha chegada a Roma, ao Vaticano, para ser mais preciso, foi aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro já na minha gestão, em 7 de outubro de 2009. Foi promulgado pelo presidente Lula da Silva em 11 de fevereiro de 2010, após a troca dos instrumentos de ratificação na Secretaria de Estado do Vaticano, que me coube realizar juntamente com o secretário para as relações com os Estados, Monsenhor Mamberti, em 10 de dezembro de 2009. Acha-se, portanto, em pleno vigor, não obstante a apresentação perante o Supremo da ação direta de inconstitucionalidade, especificamente dirigida contra o artigo 11, que dispõe sobre o ensino religioso nas escolas públicas, da qual nos ocupamos hoje. Meu objetivo na presente sessão é o de recordar o processo negociador do acordo e salientar o permanente cuidado exercido pelo governo brasileiro, e especificamente pelo Ministério das Relações Exteriores, devo dizer que falo aqui a título pessoal, em manter a negociação com a Santa Sé no mais estrito respeito ao ordenamento constitucional brasileiro. A proposta da celebração do acordo foi formalmente apresentada ao presidente Lula em 12 de setembro de 2006, pelo Núncio Apostólico em Brasília, Dom Lorenzo Baldisseri, acompanhado pelo presidente da CNBB, Dom Geraldo Magela,
o secretário-geral da CNBB, Dom Odilo Scherer, hoje cardeal arcebispo de São Paulo, e o então cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Rumes. O texto entregue ao presidente Lula foi apresentado como o resultado de um objetivo conjunto da Santa Sé e da CNBB. O presidente Lula incumbiu o Ministério das Relações Exteriores de coordenar um grupo interministerial encarregado de examinar a proposta e de realizar as negociações cabíveis. Dada a abrangência do texto e a natureza dos temas cobertos na proposta original, o grupo negociador brasileiro incluiu representantes do Gabinete Civil da Presidência e dos Ministérios da Justiça, da Educação, Fazenda, Cultura, Cidades, Trabalho e Emprego, Previdência Social, Saúde e Defesa, ou seja, um grupo bastante amplo e representativo. A contraproposta do Brasil foi apresentada à Nunciatura em março de 2007. Em maio, por ocasião de sua visita ao Brasil, o Papa Bento XVI manifestou o desejo ao presidente Lula de ver o instrumento assinado durante seu pontificado. E o presidente Lula, por sua vez, manifestou a determinação de fazê-lo durante o seu mandato. As negociações se intensificaram em setembro de 2007, quando a Nunciatura, após extensas consultas com lideranças eclesiásticas no Brasil e com a Cúria Romana, reagiu à contraproposta brasileira e apresentou um novo texto. O grupo interministerial reuniu-se em várias oportunidades para examinar o projeto. Em todo momento foram observadas pelos negociadores brasileiros as seguintes premissas. 1. A importância de que o acordo preservasse os preceitos constitucionais de liberdade religiosa e não discriminação com base no credo. 2. A necessidade de que fossem estritamente observados os limites previstos na Constituição ao se estabelecerem direitos e deveres para a atuação de entidades religiosas nas diferentes áreas abarcadas pelo texto. E 3, o imperativo da manutenção do tratamento equânime para todos os credos legalmente estabelecidos no Brasil. A Santa Sé justificava seu interesse no acordo com base na afirmação de que o Brasil era o único grande país predominantemente católico com o qual não tinha ainda um acordo destinado a disciplinar juridicamente as relações bilaterais e a ação da Igreja. De fato, até então, é curioso, o Brasil e a Santa Sé, embora mantivessem relações diplomáticas desde 1826, só haviam celebrado 2 acordos por trocas de notas. Um para disciplinar o fluxo de malas diplomáticas, em 1935, e outro relativo à assistência religiosa às Forças Armadas, de 1989. O acordo está composto de 20 artigos, tomando-se como base para a Santa Sé os documentos do Concílio Vaticano II e o Código de Direito Canônico, e para o Brasil o seu ordenamento jurídico. Reafirma-se no preâmbulo a adesão ao princípio de liberdade religiosa, reconhecendo-se o preceito constitucional brasileiro que garante o livre exercício dos cultos religiosos. Nos seus artigos operativos, o acordo consolida toda uma série de normas anteriormente em vigor nas diferentes órbitas jurídicas brasileiras. Um dos temas mais detidamente debatidos na negociação do acordo e no processo de aprovação legislativa foi, sem dúvida, o do ensino religioso. O texto finalmente estabelecido prevê que o Brasil respeita a importância do ensino religioso em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural
e da pluralidade confessional do país. O ensino religioso, católico e de outras denominações, ou seja, todo o espectro, constitui disciplina de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. A matrícula é facultativa, assegurado o direito ao respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, de acordo com a Constituição e as leis, sem qualquer forma de discriminação. Eu acredito que, nesse sentido, o texto do acordo, em lugar de ser entendido como limitativo, deve ser entendido como uma garantia de liberdade religiosa e de não discriminação. Foi repetidamente suscitada ao ensejo do processo de negociação e aprovação legislativa do acordo a questão da necessidade de um instrumento internacional. A Santa Sé tem, por assim dizer, uma dupla personalidade. É, de um lado, a instituição suprema da Igreja Católica e, de outro, a instituição suprema do governo do Estado da Cidade do Vaticano, sobre a qual exerce soberania. Ao assinar um acordo com uma potência estrangeira, como foi o caso do nosso acordo, a Santa Sé atua, de certa forma, sob ambas personalidades. Esta é a prática observada no direito internacional. Não tem sido contestada por país algum. E a Santa Sé atua como Estado na ONU e em outras organizações internacionais. Com o acordo, ganhou a Igreja Católica maior segurança jurídica para suas atividades no Brasil, consolidando-se em um único texto direitos e obrigações dispersos em diferentes instrumentos legais. E ganhou o Estado brasileiro, que, ao reafirmar a sua mais estrita laicidade, passou a dispor de um documento de caráter vinculante, com um quadro claro e preciso para suas relações com a Igreja Católica, sendo de observar-se que artigo algum do acordo se coloca acima da legislação ordinária e constitucional. Ganham também as demais confissões religiosas, reconhecidas como tal, já que passam a dispor de um padrão, a partir do qual poderão, eventualmente, reivindicar o reconhecimento de prerrogativas análogas. Isso é muito claro e eu acho muito importante para nossa discussão. A arguição de inconstitucionalidade, hoje sob consideração, prende-se ao artigo 11, parágrafo 1º, do acordo referente ao tema do ensino religioso. Argumenta-se especificamente que, segundo a Constituição, o ensino religioso nas escolas públicas só pode ser de natureza não confessional. Solicita-se, portanto, que o Supremo estabeleça claramente essa interpretação, ou então que determine a inconstitucionalidade da passagem entre vírgulas do artigo 11, no qual se explicita que o ensino religioso católico e de outras denominações e de outras confissões religiosas de matrícula facultativa, não há nenhuma obrigação. Eu não vou conseguir terminar em 2 minutos, mas talvez, se o senhor puder me dar 1 minuto a mais, eu possa terminar. Pode dispor. Obrigado. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. Como coordenador do grupo interministerial que negociou o acordo, o Ministério das Relações Exteriores considerou que o mesmo, tal como afirmado repetidamente no Congresso durante o processo de aprovação, é plenamente compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Representa um exemplo de colaboração não excludente entre o Estado e a Igreja, ou seja,
uma manifestação de laicidade bem-sucedida e mutuamente proveitosa. O acordo é, pois, plenamente compatível com o artigo 210 da Constituição Federal, cujo parágrafo 1º dispõe que, aspas, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais nas escolas públicas de ensino fundamental. E, por sinal, gostaria de manifestar aqui ter ouvido de um dos depoentes a afirmação de que no Rio de Janeiro gastam-se 16 milhões de reais com o ensino religioso. Tanto quanto eu sei, este valor, na realidade, é 6 milhões de reais. Ou eu escutei mal, ou era preciso e é preciso retificar esse número. O acordo enquadra-se também perfeitamente com o disposto no artigo 5, inciso 6, segundo o qual é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O acordo assegura, portanto, isso é muito importante salientar novamente, não apenas o ensino católico, mas igualmente o ensino de outras religiões que o demandem, descendo ao detalhe de proscrever qualquer discriminação na prestação da disciplina religiosa. O acordo também previne que o ensino religioso seja alusivo a uma religião genérica, aconfessional. Na realidade, essa religião não existe. O que seria bastante claro para que não se pudesse dar essa interpretação. A expressão utilizada no acordo, tal e qual empregada na Constituição, ensino religioso, refere-se expressamente ao ensino confessional. Assim foi sempre entendida. Caso contrário, o legislador teria utilizado a expressão ensino de religião. Da mesma forma que não se diz ensino matemático, ensino geográfico, ensino geométrico, diz-se ensino de matemática, de geografia, de geometria. Ensino religioso é um ensino destinado a cobrir uma determinada religião no sentido confessional. Essa discussão é antiga no Brasil e eu não excluo a possibilidade de que, mais do que mudar o acordo Brasil-Santa Sé, o objetivo dos setores favoráveis à presente ADI seria, na realidade, o de mudar os artigos correspondentes da Constituição. Isso é, evidentemente, outro problema. Interpretar o ensino religioso, tal como previsto na Constituição, como ensino de história das religiões, não é compatível com a letra, nem com o espírito dos preceitos nela expressamente constituídos. As normas do Acordo Brasil-Santa Sé, portanto, estão plenamente ajustadas ao modelo do Estado laico estabelecido pela Constituição do Brasil. O acordo, reitero, foi negociado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo com base nesse entendimento. Muito obrigado, presidente, e peço desculpas por ter ultrapassado. Nós agradecemos a participação honrosa de Vossa Excelência e eu, em verdade, tive uma maior liberalidade com a exposição do embaixador, não só pela sua autoridade de ter sido chefe da missão brasileira por ocasião da ratificação, como também pela circunstância de que a posição que Sua Excelência defendeu competentemente foi uma posição minoritária no debate, portanto, achei próprio que ele tivesse um maior tempo. Agradeço muito a sua colaboração, embaixador. Obrigado, ministro.